Vou falar de novo, porque essa parte sempre dá nó na cabeça do pessoal. A ideia direta é bem tranquila. Assim, olha, se eu sei resolver B, fazendo essa redução, eu consigo resolver A. Isso é tranquilo. Agora pense o contrário. Se A é muito difícil e eu mostro uma redução dessa, o que eu estou dizendo é, se eu resolver B, A está resolvido. Então resolver B, de repente, ficou tão difícil quanto resolver A. Amarrei os dois. B é pelo menos tão difícil quanto A. Eu migro a dificuldade. Quando eu falo, então vamos voltar aqui, ó, que a segunda condição para ser NP completo é que todo problema em NP seja redutível a Q, o que eu estou dizendo é que um problema NP completo Q é o problema mais difícil da classe NP. Porque se eu souber resolver ele está no papel do meu B aqui, né? Todo mundo pode ocupar o papel do A com ele ocupando o papel do B. Eu consigo reduzir todo mundo a ele. Quer dizer que se eu souber resolver esse cara de modo eficiente, todo mundo de NP é resolvido de modo eficiente. Tá? Isso é um certificado relativo de dificuldade muito grande. Quando eu falo relativo, eu estou usando o sentido literal da palavra. Estou querendo dizer, olha, eu não provei que não tem, mas eu amarrei um monte de gente naquilo. Falou assim, olha, não estou dizendo que não tem algoritmo eficiente para quê? Se Q é NP completo. Não estou dizendo que não tem. Mas se tiver, as consequências são enormes. Quer dizer que um monte de gente vai ter algoritmo eficiente de uma vez só. Tá? E daí, só para avançar aqui nesse recap, tá? Então, ser NP completo is a big deal. É isso que eu quero que vocês tenham noção. Não tanto por esse detalhe, tá? Essa é uma condição importante, mas não tanto por isso, mas por causa dessa aqui. É uma coisa bem forte, né? Todo mundo é redutível a ele. Se eu resolver um problema NP completo de modo eficiente, eu resolvo todos os problemas daquela categoria. Tá? E daí, o que acontece é que no teorema de Cook-Levin, conseguiram provar que o circuit SAT, o problema da satisfatibilidade de circuits, que eu não vou definir aqui, tá? Não vou entrar nos detalhes, mas conseguiram provar que ele era NP completo, e acontece que a NP completude é uma coisa transitiva. Tá? Fazer até um diagrama aqui para vocês entenderem. Tipo, ó, aqui eu tenho os problemas em NP. Aqui eu tenho um pedaço desses problemas que são os que estão em P. Tá? Todo problema que está em P também é em NP. Basicamente, se eu sei resolver em tempo polinomial, eu consigo verificar em tempo polinomial também. Por isso que está aqui dentro. E tem aqui os problemas NP completos. Tá? Ser NP completo significa que todo mundo daqui é redutível para aquele cara. Isso significa, pelo modo como funciona a redução, que é surpreendentemente fácil expandir essa fronteira. Imagina que eu tenho aqui, deixa eu colocar até outra cor para destacar isso para vocês. Imagina que eu tenho aqui um problema NP completo. Tá? Imagina que essa categoria não é vazia, né? Que é o caso do circuit SAT. Provaram isso, conseguiram. Nada trivial, mas conseguiram provar isso aí. Esse cara é NP completo. Quer dizer, ele está em NP e todo mundo é redutível a ele. Tá? Todos os outros problemas são redutíveis a ele. Qualquer outro problema que seja aqui dentro de NP, eu sei reduzir a ele, ou, dizendo de outra forma, se eu resolver esse cara, eu resolvo todos os outros problemas. E daí eu chego aqui e falo, mas olha que bonito, eu sei reduzir ele a esse outro problema aqui. Esse outro problema aqui, vamos chamar esse cara de A e esse cara de B, só para ficar genérico. Tá? Nesse momento, o que aconteceu foi que eu expandi a fronteira dos NP completos. Porque percebem que se eu sei reduzir todo mundo a A e sei reduzir A a B, eu sei reduzir todo mundo a B. Tá? Então, uma vez que eu tive um NP completo, abriu-se as porteiras. Daí, se eu reduzir esse cara a outro, eu tenho outros. E foi isso que aconteceu. Tá? Aqui é um exemplo bem simbólico, tá? Tem muitos mais. Mas o circuit SAT foi reduzido à satisfatibilidade. Né? O SAT foi reduzido ao 3 SAT, ou 3 cláusula normal, mas eu costumo chamar ele só de 3 SAT aqui, que é um caso particular. O 3 SAT foi reduzido ao problema da clique,
que foi reduzido ao problema da cobertura por vértices, o vertex cover. Por outro lado, o traceat também foi reduzido ao problema da soma de subconjuntos. Que pode ser reduzido ao problema da mochila. E essa figurinha poderia se estender muito, mas é só para dar essa dimensão para vocês de que a gente foi identificando um monte de problemas que eram NP completos. Só para fechar esse recap, mais 2 conceitos apenas, e daí a gente entra de fato no que eu queria conversar com vocês hoje. Então, o que é a questão P versus NP? A questão P versus NP é na verdade a pergunta se P e NP são iguais ou não. Tá? E por que essa pergunta é válida e por que ela é interessante? Tá? Ela é válida por um motivo bem simples. A gente não sabe. Lembra que eu falei que, olha, quando desconfiaram lá, quando o Edmunds desconfiou que o TSP não tinha algoritmo eficiente, a primeira coisa que você procura é um certificado absoluto, uma prova de que, olha, não tem, não existe. Para nenhum problema NP completo, a gente tem, no caso, para nenhum problema em NP, a gente tem a prova de que isso não é possível. Tá? Para nenhum problema em NP completo, a gente sabe mostrar que não tem algoritmo eficiente para ele. Então, pode ser que todos eles tenham algoritmo eficiente. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Mas se fosse só isso, seria só uma questão de vale fazer a questão porque a gente não sabe. O negócio é que a questão ficou muito mais interessante quando a gente desenvolveu a teoria dos problemas NP completos, que eu acabei de contar brevemente para vocês em mais detalhes na aula passada. Porque agora, se eu tiver um algoritmo eficiente que resolve qualquer um dos problemas NP completos, pela maneira que redução funciona, em particular eu estou falando de redução polinomial, né, que eu consigo fazer essa transformação aqui e essa em tempo polinomial, todo mundo em NP é resolvível em tempo polinomial. Eu tenho um algoritmo polinomial para todos esses problemas. Então a gente está a um algoritmo para uma categoria que tem algumas centenas, talvez milhares de problemas. Um algoritmo eficiente, polinomial para qualquer um desses problemas, faria P ser igual a NP. Então é palpável que P seja igual a NP. Dito isso, todos esses centenas, talvez milhares de problemas NP completos já foram largamente estudados, ninguém achou. Então a gente está aí no limbo, mas não é mais do que só uma questão em aberto. É uma questão em aberto que tem muita coisa amarrada aqui, sabe, que de modo simétrico bastaria provar que, olha, para um NP completo que não dá, né, não é possível, também faria no contrário, provaria que P é diferente de NP. Não sabemos fazer nenhuma coisa nem outra. O que a gente conseguiu foi amarrar, falar, olha, todos dessa categoria, NP completo, estão na categoria de o problema mais difícil dos NP. Porque se eu conseguir resolver ele, eu resolvo todos de NP, em tempo polinomial. Dá para resolver? Não dá? Não sei. É exatamente por isso que essa questão está em aberto. A gente não sabe responder, cravar a resposta. Tá? E daí a outra coisa aqui, que é o conceito de NP difícil, tá? Que eu vou ficar com preguiça de escrever, vou fazer assim, ó. Vou chamar isso aqui de condição A e isso aqui de condição B. Tá? E problema NP difícil é o que satisfaz a condição B. Então, quando a gente está falando dessa questão P versus NP e tal, ser NP completo é a questão central, porque é interessante, né? O problema também sai na categoria. Mas quando eu estou simplesmente falando de problemas difíceis, que é uma parte importante do que a gente vai fazer aqui hoje, né? Tá no título ali, né? Identificando e tratando problemas difíceis, saibam que não só eu tenho os problemas NP completos, aqui dentro de NP, para qual todos são redutíveis, mas tem problema de fora, problema que não está em NP, mas que também todos são redutíveis, tá? A classe NP difícil, deixa eu colocar assim, então tudo aqui é NP, né? Esse círculo. A classe NP difícil engloba os NP completos, tá?
E esses aqui são os NP difíceis, porque todos eles satisfazem o critério B, todos eles têm essa característica de que todo problema em P é redutível a ele. Agora, alguns estão dentro de NP, outros não estão, mas todos eles têm esse certificado de dificuldade. Pensem de modo super simples, pensem assim: se o problema é NP difícil, se todo problema em NP é redutível a ele, que é a condição B, isso significa que eu tenho pouca esperança de achar um algoritmo polinomial eficiente, né, que resolve ele de modo exato. E aí entra a questão: o que eu faço? Porque esses problemas são relevantes, aparecem na prática, eu preciso resolvê-los. Tá? Mas eu preciso resolvê-los, mas a gente tem toda uma bagagem matemática dizendo você não vai achar uma solução para eles. Pelo menos não o que a gente entende por solução, né? Um algoritmo eficiente que devolve o ótimo. Ok? Tá? Então, isso tudo foi um breve recap da aula anterior que vai me permitir abordar com vocês duas coisas que eu achei que eu não consegui tratar, né? Uma delas eu nem cheguei e a outra eu passei muito rápido. Essa outra que eu passei muito rápido são reduções. A que eu não consegui tratar é o que fazer nessa situação. O que fazer quando você está lidando com problemas NP difíceis. Então, vamos começar essa brincadeira.